volta com a transmissão da audiência pública sobre financiamento de campanhas eleitorais. E vamos direto à sala de sessões da primeira turma, onde a sessão já foi retomada. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, demais autoridades, a todos aqui presentes, meu boa tarde. Eu gostaria de agradecer esse convite, de estar participando dessa audiência tão importante para falar de um tema tão central sobre o nosso sistema político de hoje. Ministro, eu inicio falando de um grupo que, embora represente 50% da população, nem sempre esteve presente na preocupação daqueles que defendem a democracia. Eu me refiro às mulheres, é claro. Historicamente, o direito de cidadania foi negado às mulheres. O Aristóteles, na Grécia Antiga, defendia que as mulheres eram homens incompletos, naturalmente submissas a eles, pois os homens teriam superioridade intelectual e de caráter. Rousseau acreditava que homens deveriam ser educados para serem cidadãos e as mulheres para se submeterem. Inferioridade natural das mulheres, a sua natureza, o fato de gerarem filhos, fazia delas seres inapropriados para racionalização, raciocínio lógico e abstrato, imparcialidade e, portanto, elas eram inapropriadas para o exercício da cidadania política. A função principal das mulheres, para muitos pensadores, era de ser mãe, esposa, e o seu locus natural, portanto, seria a esfera privada da família. Doll intitula a maioria dos arranjos democráticos ocidentais anteriores ao século XX de male-poliarquias, ou seja, poliarquias masculinas, devido à exclusão de seus processos de construção e à negação da cidadania política delas. Além da igualdade de voto, a democracia em Doll pressupõe a igualdade de influência no processo político. Obviamente, esta visão de submissão das mulheres e de uma subcidadania delas mudou. E dificilmente encontraremos nos dias de hoje filósofos, cientistas políticos ou cidadãos comuns que defendam abertamente a exclusão política das mulheres com base no argumento da superioridade natural dos homens. Houve um movimento crescente, particularmente nas últimas décadas, da sociedade civil, de organismos internacionais, particularmente da ONU, de partidos políticos, para que houvesse um aumento na presença de mulheres em processos de tomada de decisão política. Bom, essa mobilização, essa participação de diferentes atores tem impulsionado mudanças substantivas. A representação das mulheres passou a ser considerada um indicador da qualidade da democracia no mundo. Então, nós temos pesquisadores como Liebhardt, que considera um dos indicadores para medir o nível de desenvolvimento democrático do mundo a participação de mulheres no parlamento e o nível de direitos das mulheres na Constituição. Ou seja, já é considerada, a qualidade da democracia está sendo considerada também a partir da presença de mulheres nesse espaço. E um equilíbrio na participação entre homens e mulheres em processos políticos decisórios deixou de ser considerado o desequilíbrio, na verdade, algo natural, passando a ser visto como uma questão de baixa qualidade da democracia, resultado de processos políticos e sociais excludentes. A baixa presença de mulheres em processos políticos decisórios é objeto de crítica a partir de diferentes perspectivas analíticas. Os argumentos são vários, mas comum a eles é a ideia de que a democracia não prescinde de certo grau de correspondência entre a constituição social e a composição do corpo legislativo.
Apesar da mudança, em termos de perspectiva, então, persiste uma acentuada desigualdade na participação de mulheres e homens no processo político decisório, que oferece, a meu ver, evidência de desigualdade e exclusão intencional ou involuntária, e, portanto, requer que algo seja feito sobre isso. O Brasil, hoje, ocupa uma das últimas posições em termos de representação política feminina na América Latina. Nós temos, hoje, apenas 8,6% de mulheres na nossa Câmara dos Deputados. Abaixo do Brasil, nós temos apenas o Panamá, com 8,4%. E Argentina e Costa Rica são destaques na região. Ambos possuem 38% cada de mulheres na representação da Câmara dos Deputados. Na verdade, a representação na Câmara dos Deputados, essa baixa representação na Câmara dos Deputados, não é uma exceção. As mulheres são... o número de mulheres presentes nas assembleias legislativas também é muito baixo, é 12,5%, e nas últimas eleições, o número de vereadoras eleitas era 12,5%, passou para 13,3%. Isso, apesar de, como todos nós sabemos, pela primeira vez as cotas se fizeram cumprir. Normalmente, a questão da representação política das mulheres está associada à questão da participação delas no processo político. Então, a partir, particularmente, como eu falei, das últimas décadas, houve uma manifestação, uma mobilização constante e crescente por ações que pudessem incrementar o número de mulheres no processo político, e as cotas foram advogadas como sendo um dos mecanismos centrais para este fim. As cotas são, hoje, ou têm sido empregadas na maioria dos países do mundo. No Brasil, as cotas foram, pela primeira vez, implementadas na eleição de 1990, passou em 1996. O que existe desde então, as cotas não foram cumpridas até nas últimas eleições, como eu falei, mas houve um aumento crescente no número de candidatas mulheres. Porém, o que nós não vimos foi um aumento na mesma proporção do número de mulheres eleitas. Eu gostaria, então, de mostrar alguns dados para vocês aqui das minhas pesquisas. Nós temos aqui, por exemplo, nessa tabela, 2004, isso se refere às eleições locais para a posição de vereador. Eu foco normalmente nas minhas pesquisas e nos cargos proporcionais, porque, na verdade, apesar de, só fazendo um parênteses aqui, apesar da literatura internacional dizer que é mais fácil para as mulheres serem eleitas em cargos proporcionais do que majoritários, e a gente sabe por quê, porque, quando há um número maior de vagas de candidaturas, é mais comum que os partidos vão selecionar candidatos que têm diversas procedências para atrair o voto do eleitor. No caso brasileiro, onde nós temos um sistema eleitoral proporcional de lista aberta, isso acaba gerando uma individualização da campanha, como já foi dito aqui, e prejudicando as mulheres. Então, na verdade, no Brasil, a gente contradiz a regra, e nós temos 16% de mulheres no Senado, enquanto nós temos 8,6% de mulheres na Câmara dos Deputados. Aqui eu tenho os dados das últimas eleições para vereador, e eu tenho 2004, 2008 e 2012. O que a gente pode ver na coluna de candidatas é que o número de mulheres candidatas cresceu de forma substantiva, particularmente na última eleição de 2012. Porém, o número de eleitas permaneceu praticamente estável. Aqui, uma outra tabela que é interessante, que demonstra que eu divido os municípios até 200 mil eleitores e os municípios acima de 200 mil eleitores, também nas eleições de 2012.
aqui eu estou tentando fazer aqui analisar até que ponto o fato das mulheres não se elegerem tem a ver com o preconceito do eleitor. Se espera que em municípios menores haja mais preconceito contra a participação política das mulheres. No entanto, o que a gente vê aqui é que é exatamente o contrário. São os municípios menores que mais elegem mulheres, o que, para mim, indica que a questão principal está no financiamento das campanhas. São nos municípios maiores que as disputas são mais acirradas e que muito mais dinheiro, como a gente pode ver na próxima tabela aqui, a gente vê que nos municípios, eu divido aqui em 4 tamanhos de municípios, nós temos municípios acima, esse GG, são acima de 1 milhão de eleitores. Nós temos aqui uma arrecadação, ali na última linha dessa primeira parte do GG, nós vemos aqui que a arrecadação das mulheres é 48% em relação à dos homens. Para o G, 52%, e assim sucessivamente. A gente vê que o financiamento das mulheres fica mais parecido com os dos homens, ou se aproxima mais dos homens, na medida em que diminui o tamanho do município. Aqui, eu vou passar esse gráfico, vou passar só para o próximo, por causa do tempo. O que a gente vê aqui, eu tenho um gráfico que demonstra... eu criei, para poder padronizar o financiamento, eu criei um índice de ISR, Índice de Sucesso de Recurso, que tenta padronizar o financiamento em todos os estados, e, portanto, a gente pode comparar todos os estados como se fosse um só distrito. O que nós vemos aqui é que, para as eleições de deputado federal, vamos focar nesta posição, dado que o tempo é curto, as mulheres aqui arrecadaram 47% do que arrecadaram os homens. Para deputado estadual foi um pouquinho melhor, mas, mesmo assim, a arrecadação delas foi bem inferior que a dos homens. Se nós focamos nas fontes de financiamento, as 6 principais fontes de financiamento que a gente tem através do TSE, do banco do TSE, nós podemos ver que as mulheres são subfinanciadas a partir de todas as fontes, mas que as principais delas, 2 são centrais aí. A questão da pessoa jurídica, as mulheres recebem significativamente menos dinheiro das empresas, elas arrecadam 43% do que os homens arrecadam, e recursos próprios. Sabe-se que as mulheres que competem são mais pobres que os homens, e possivelmente elas também reconhecem os percalços e talvez não acreditem tanto no sucesso das suas campanhas por conta disso. Então, elas investem, aqui o valor que elas investem é 33% do valor investido pelos homens. Essa tabela demonstra que nós temos... Aqui eu pego todos os estados brasileiros, apresento uma tabela com todas as diferentes regiões dos estados, e o que a gente vê lá nas 2 últimas colunas, que, novamente, são 2 índices. O primeiro índice se refere a uma comparação entre o sucesso do voto de mulheres e de homens, e o último se refere aos recursos arrecadados por mulheres e por homens. O que a gente vê é que tem uma correspondência muito grande, uma correlação muito grande entre nas regiões e nos estados onde as mulheres mais arrecadam, onde o índice é acima de 1 ou é perto de 1, é onde também há mais mulheres eleitas. Ou seja, isso prova que há uma correlação altíssima entre investimento em campanhas e chance de sucesso eleitoral. E que a questão é menos relacionada ao sexo, nesse caso, e mais ao financiamento de campanha. Novamente, aqui nós temos uma tabela, e aqui eu pego os principais partidos, os 8 principais partidos brasileiros, que correspondem a 80% das arrecadações. Nós vemos aqui, novamente, a mesma correlação. Os partidos onde as mulheres têm arrecadação maiores, é onde elas também têm a razão de chances de eleição é maior. Nós vimos aqui, eu destaquei 2 dos partidos, o PSDB como sendo o partido onde as mulheres têm menos financiamento mais baixo, eleitoral mais baixo, e o PSB como sendo onde elas têm um melhor financiamento, e esses também, consideravelmente, o PSDB tem menos mulheres na Câmara dos Deputados, e o PSB
mais. Bom, então, aqui é só uma correlação. Essa correlação aí que eu mostrei entre votos e financiamento é 0,87%, ou seja, explica praticamente tudo. Bom, então, para encerrar, o que eu posso concluir? No presente sistema eleitoral que nós temos, não é, de representação proporcional com listas abertas, onde as campanhas, como já foi falado aqui, são individualizadas. Na verdade, o candidato concorre com um outro candidato. A disputa é pelo voto e a disputa é pessoal, ela não é pela legenda, né? A legenda, os candidatos disputam entre si. Casado a um financiamento de campanha extremamente desigual, né? Os diferentes autores que discutem essa questão argumentam que nós temos um dos sistemas de financiamento mais desiguais do mundo, faz com que as mulheres tenham muito poucas condições no atual sistema. E aí a questão é o que pode ser feito. Certamente, as respostas são complexas, não é? Mas a bancada de mulheres na Câmara dos Deputados, há uma certa homogeneidade nelas a favor do fechamento das listas e do financiamento público de campanha. Se essa é a solução, a gente não sabe. Agora, eu creio que, a partir dessa audiência pública, nós podemos ter respostas que certamente podem nos ajudar, não é, a encontrar o caminho para que mais mulheres possam ser reeleitas e a gente aprofunde a nossa democracia. Muito obrigada. Agradecendo a participação da professora doutora Tereza Sachê, eu chamo agora